Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos voltando aqui agora com aquela, relembrando uma aula anterior sobre o telecom, né? A, a instalação do telecom, né? Hoje a gente vai tratar, não desse assunto que a gente já abordou, né? A gente vai fazer só uma recapitulada aqui, mas hoje a gente vai tratar sobre o projeto telecom, entendeu? A gente fez um projeto aqui, uma planta baixa, né? A gente aproveitou aqui, imprimiu uma planta baixa aí na internet e em cima dela a gente fez um projeto telecom aqui, entendeu? Residencial. Eu vou voltar aqui no conteúdo que a gente viu na aula anterior, até porque isso é um vídeo que às vezes a pessoa não acompanha a sequência, né? A gente tem aqui, abordou sobre esse tema da necessidade de se manter uma coisa que já existia no passado, de voltar a existir, que é a infraestrutura de telecom nas residências, né? Aqui a gente tem o telecom chegando na residência, né? A gente tem a rede elétrica chegando aqui na parte superior do poste, do pontalete do medidor de luz, e abaixo a gente tem a entrada de telecom, que está aqui com a sua roldana, esticando o cabo, recebendo o cabo adentrando a tubulação, né? A gente tem aqui a tubulação de entrada de telecom, aqui passando por uma caixa de passagem, e entrando aqui no quadro VDI, né? Quadro de telecom, conhecido como quadro VDI, né? Do quadro telecom, a gente tem uma tubulação de saída que vai atender os pontos da residência, correto? Voltando aqui ao quadro telecom, a gente tem uma tubulação que vai ter comunicação com o telhado, a cobertura da residência, certo? Aqui a gente tem uma antena de digital, ou que seja uma parabólica, né, que está com seu cabo adentrando aqui a tubulação de interligação ao quadro de telecom e vai fazer a distribuição aqui do telecom na residência. A distribuição, nesse caso aqui, da antena, a antena da residência. Né? Aqui, vindo da rua, a gente tem o cabo aqui de telecomunicações, seja de telefonia, seja de rede, seja ele composto com todas as funções, né? Chegando aqui também no quadro telecom, né? E o ponto de telecom em si. Aí, passando aqui para o desenho posterior, a gente tem aqui uma imagem do quadro telecom, né? Aqui chegando a antena, que veio lá de cima da residência, da cobertura da residência, e distribuindo aqui para os pontos da residência, né, através do divisor de sinal aqui de TV. A gente tem aqui, né, o switch, chegando aqui o cabo de rede, esse veio da rua, né, veio pela rede aérea de telecom, que adentrou a residência pelo ponto aqui de entrega aqui no pontalete do poste de medição de luz, correto? A gente volta aqui, está aqui o ponto de telecom chegando aqui no aparelho, e aqui a distribuição saindo, e aqui os pontos de chegada, os pontos que saíram para atender os pontos da residência. Né? A gente tem aqui um mini PET panel aqui, com tomadas RJ45 fêmea, né, aqui embaixo, recebendo os pontos da residência, e os conectores marcha aqui em cima, fazendo a conexão com o switch de distribuição de dados, né, de rede e de internet. Né? Isso aqui, por quê? Isso aqui hoje a gente sabe que temos TVs que têm entrada de internet via cabo, né? Então essa infraestrutura se faz necessária, nunca poderia deixar de existir. É claro que ela tinha que sofrer alterações para poder comportar os cabos todos que chegam tanto via aérea, como a própria residência já tem o cabo de chegada aqui da antena, ou que seja digital ou parabólica, né? Comunicando com o VDI e fazendo com que o VDI interconecte toda a tecnologia que chega a ele nos pontos de telecom do ambiente, da residência ou que seja do comércio. Né? Eu vou falar rápido sobre essa situação, porque é uma situação que já foi bem destrinchada num vídeo anterior. Aí, seguindo aqui para frente, a gente viu aqui, vamos rever aqui o quadro de telecom, que é o quadro que faz essa comunicação de tudo que chega da rua ou de que seja mesmo do telhado, para poder fazer a distribuição do telecom, da parte de telecomunicações, seja a antena que vem aqui de cima, seja a rede, telefonia, interfone que vem aqui da parte de fora do imóvel via aérea. E seguindo aqui, pessoal, a gente chega nos pontos, né, na estação de trabalho ou no ponto de telecom do ambiente, né, que vão ser vários, né, por exemplo, uma sala, você tem que prever
um ponto de telecom em cada parede, né? Porque a mudança de mobiliário acontece, né? A mulher dá a louca lá, quer mudar a sala de lugar, mudar o sofá, a estante, e você tem que ter uma previsão de ponto, pelo menos em todas as paredes, né? A gente tem aqui, eu considero isso aqui uma estação de trabalho, né? Vamos dizer assim, na área comercial a gente chama de estação de trabalho. Ela está, e na área residencial vai passar a ser também uma estação de telecom e de trabalho, porque ele vai estar chegando aqui nessa situação ele está configurado como 2 pontos de telefone, mas ele pode ser um ponto de telefone, um ponto de rede, um ponto de antena, né? E aqui a gente tem a parte elétrica que vai atender os equipamentos que possam ser utilizados aqui, seja na área de informática, ou seja na área de TV, de imagem, né? Seguindo, a gente chega aqui ao ponto X, né, do vídeo, desse vídeo no caso, que é um projeto telecom, né? É um projeto que eu fiz no braço mesmo, entendeu? Não tem muito negócio de AutoCAD, a gente tem que fazer um negócio grosseiro mesmo para a pessoa entender e saber que todo mundo tem como fazer, não existe isso de, só faz se tiver um computador, não, faz no braço mesmo. Aqui eu fiz, né, no punho mesmo, né, tá aí, grosseiro. É uma introdução, na verdade, que a gente vai aprofundar mais essa área de projetos, quando a gente entrar na área de projetos, né? Esse vídeo a gente está fazendo mais para ter o fechamento do conhecimento sobre o vídeo anterior, né? Mas a gente chega aqui no projeto telecom, planta baixa. No vídeo anterior a gente falou do vertical, de como a tubulação chega até o VDI, de como a tubulação chega até o ponto de telecom saindo do VDI, e a tubulação como chega até o telhado, né? E aqui não, aqui a gente vai fazer a planta baixa de uma residência, né? Aqui a gente tem uma residência com sala, 2 dormitórios, né? 2 quartos, cozinha e uma copa, né? E a gente fez toda a distribuição do telecom aqui, ó, né? A gente tem aqui, vindo aqui, ó. Lembrando, aqui não tem nada muito bonito não, aqui é para entender e entender que qualquer um pode fazer. A gente tem aqui o quadro com o pontalete, né? Tá aqui o quadro, vamos supor, o medidor de luz, o pontalete. Eu criei aqui uma caixa de passagem, né? O pontalete ele desce a tubulação do medidor e também vai descer a tubulação do telecom, da parte de telecomunicações. Né? Então, aí desceu que pelo pontalete desceu a tubulação, ela fecha numa caixa de passagem, porque o percurso, queira ou não queira, é longo, né? Para chegar no quadro VDI, ou o quadro de telecom, que está aqui na residência, correto? Então, a gente tem aqui, a tubulação desce, lá em cima, na parte superior do poste, vai estar lá uma curva, lá, vamos botar de 180 graus, para evitar que a água entre na tubulação, e a gente vem, vamos voltar aqui no diagrama, aqui, ó. Aqui é porque ficou da mesma cor, o cabo e a tubulação, mas aqui é uma curva de 180 graus, né? Para evitar que a água da chuva adentre a tubulação, né? Adentre a tubulação, né? Esse tubo aqui a gente tem que fazer ele de um ferro galvanizado, certo? Galvanizado, pessoal, não é zincado não, porque o zincado ele vai para o pau com o tempo do mesmo jeito, né? Aqui no chão a gente pode levar uma tubulação de PVC, né? Uma 90 graus aqui de PVC, uma 90 graus de PVC aqui, e uma passando pela caixa de passagem, sobe aqui, tubo PVC. Já internamente no imóvel, a gente pode usar o PVC ou o eletroduto corrugado, flexível, reforçado, né? Que a gente pode utilizar ele ao piso. Aqui está o quadro de telecom, seguiu a tubulação, né? Aqui já pode ser o eletroduto corrugado, o amarelo na parede, aqui na laje embutida até chegar ao ponto próximo à caixa d'água, ele pode ser usado o eletroduto corrugado laranjado, e aqui para cima ele usar um eletroduto, né? Se for zincado, que é mais barato, pintado, né? Porque ele vai resistir ao tempo, e mais uma curva aqui de 180 graus para receber o cabo da antena, né? Agora, voltando lá para o nosso objetivo, que é o projeto telecom, a gente fez o projeto telecom aqui no braço, como eu falei, está aqui o medidor, está o pontalete do medidor, está uma caixa de passagem. Seguindo aqui tem o próprio quadro VDI, ou quadro de telecom, como eu gosto de chamar, né? A gente colocou um ponto aqui na entrada, um ponto de interfone, comunicando com o quadro de telecom, correto? Aí o que acontece aqui? No quadro de telecom a gente tem aqui, ó, essa bolinha aqui mais escuras vindo para cá e sobe ao telhado. O que é? Uma tubulação que vai ao telhado, certo? Para fazer o quê? Pegar lá no telhado, o sinal, seja antena digital ou parabólica, né? Vai ao telhado. Vamos voltar aqui
para o nosso projeto. Então temos aqui, o que temos aqui chegando no quadro de telecom, no famoso VDI, né? A gente tem tubulação de entrada, que aqui eu coloquei ela de 1,25, né? Aqui pelo piso ela pode ser de PVC, certo? Aqui você coloca uma 90 graus de PVC, mas aí você pode subir com o ferro galvanizado mesmo, que ele tem que resistir por anos, né? Aí ao tempo, né? Ele galvanizado, aí você vai prender essa tubulação aqui no tubo, no pontalete da entrada de energia, com aquelas fitas perfuradas ou aquelas fita BAP, né? Tem a famosa fita BAP que prende mesmo a tubulação, percorre pelo chão, pode colocar o PVC, subiu, entrou aqui no quadro de telecom. A gente tem uma tubulação aqui que é pontilhada, que vai pelo piso para atender lá se tiver o ponto de interfone. A gente tem uma tubulação que subiu ao telhado. E a gente tem aqui 3 tubulações de saída. Ó. Uma para cá e outra para cá. Correto? Lembrando, né, na telefonia antiga, essa tubulação era no máximo de 3/4 ou 25 milímetros. Só que agora nós não estamos mais tratando de telefonia comum, nós estamos tratando de telecom. Né? Telecom tem que ser uma tubulação mais bem dimensionada para poder caber todos os cabos, né? Que a gente vai ter cabos aí de antena trafegando, vamos ter cabos de rede trafegando, e essas bitolas desses cabos eles são mais ou menos da grossura de um fio de 10 milímetros. Né? A gente pode colocar assim, um cabo de rede, um cabo de antena, ela tem praticamente a bitola de um cabo elétrico de 10 milímetros. Então a gente coloca aqui, ó, do quadro telecom para o primeiro ponto, a gente fez 3 saídas, né, de distribuição. Vamos seguir esse caminho aqui. A gente coloca aqui tubulação de 1 até o primeiro ponto de telecom, no ambiente, que é a sala. Segue tubulação de 1 até o segundo ponto. Né? Como aqui já morre essa linha de tubulação, a gente pode reduzir para o tubo de 3/4. Né? A gente tem a opção de instalar telecom aqui e aqui. Né? Se houver uma mudança aqui de layout na sala, a pessoa tem a versatilidade de estar mudando os pontos. Né? Ou se tiver aqui um notebook, aqui, um computador, a pessoa trabalha aqui, se tiver uma TV aqui instalada, ou que seja aqui, a pessoa assiste sua TV em rede, né? E aí precisa também do cabo de antena aqui para atender, né? o ponto da TV. Né? Ainda vem também a TV aberta, né? A TV digital que desce também, vai atender o ponto aqui onde que tiver a TV. Então a gente fechou esse percurso aqui, né? Saímos com tubo de 1, fechamos no primeiro ponto, tubo de 1 no segundo ponto e tubo de 3/4 no ponto final. Né? Lembrando que se for aqui colocado em polegada, tá como se fosse eletroduto, mas se for eletroduto corrugado, aqui é eletroduto PVC rígido, mas se for eletroduto corrugado, seria tubulação de 32 milímetros e 25 milímetros final. Lembrando, essas tubulações, se for usado o eletroduto corrugado, utilizar o eletroduto corrugado reforçado, né? Porque ele tem resistência para ficar aí ao solo, entendeu? Ou até mesmo o Canaflex, certo? Agora, vamos seguir o caminho do segundo ramal de distribuição. A gente sai aqui com a tubulação de 1, fecha no primeiro ponto, que interligou-se aqui, fundo a fundo, com o ponto aqui interno do dormitório, seguiu lá para a copa, fez um ponto aqui na copa, né, e seguiu para a cozinha, fechou aqui. Essa tubulação pode ser feita aqui pelo piso e também, nesse caso aqui, você pode interligar aqui ela pela parede, correto? Então, o que acontece? Aqui tem mais um ponto de telecomunicações, né? Se a pessoa já inverter a sala, vamos colocar assim, botar o sofá aqui e a TV aqui, ele tem aqui antena e rede, ou se ele botar uma mesa para ligar um computador, tem tranquilo. A gente faz o ponto aqui da copa, que a pessoa pode colocar um interfone aqui, ou até mesmo uma TV aqui para assistir na hora aqui na mesa de jantar. E também colocamos um ponto aqui na cozinha, né? Porque a tecnologia está aí, né? O pessoal hoje está fazendo comida e vendo as notícias, escutando as notícias. Deixamos aqui também um ponto aqui de telecom na cozinha, seja para ligar um interfone, ou seja para ligar uma TV mesmo, tanto com uma antena da própria edificação, como uma antena digital, ou uma antena de parabólica, ou um cabo de internet, ou um cabo de TV externo. Né?
Voltamos aqui, pessoal, lembrando aqui que a tubulação de 1, de 3/4, ou se for eletroduto corrugado ou canaflex de 32 e de 25. Terminamos aqui o ramal, vamos voltar para a última linha de tubulação aqui que percorre os dormitórios, né? Saímos aqui com a tubulação de 1 polegada, fechamos no primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto. Caminha a tubulação para o outro dormitório, o outro quarto, faz o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto. Esse monte de ponto, pessoal, não quer dizer que vai ter ponto de telecom ou ponto de antena em todos os lugares. Não, isso aqui é a versatilidade de, se houver a necessidade de mudança de layout, de mudança de mobiliário do cômodo, seja o quarto aqui nesse caso, a pessoa pode mudar para qualquer parede. É claro que vai ter um ponto que vai ficar usual, ele vai ficar sendo utilizado, os outros é botar placa cega. Mas a gente tem a obrigação de deixar a previsão em todas as paredes para a pessoa poder mudar o layout, né? Ou quando vender a casa, não sabe se os moradores que vão vir vai respeitar o mesmo layout que existia, se vai fazer da sua maneira, né? A gente tem que fazer um projeto mesmo que seja para o presente e para o futuro, correto? Então é isso, pessoal. Vamos tentar aqui voltar devagarzinho, né, para não fugir o raciocínio. O ponto aqui de telecom que comunica com a telecomunicação externa chega aqui através do ponto alete SEB, percorre, fecha no quadro VDI, o famoso, vamos botar assim, quadro telecom, o famoso quadro VDI, né? E o quadro VDI se comunica com o telhado, né, com a cobertura, que é para trazer o ponto da antena da residência, né, que seja TV digital, que seja por parabólica, né, e o quadro de telecom se comunica com os pontos. A gente faz uma distribuição assim coerente, né, que quando for lançado os cabos dê suporte os cabos que vão ser lançados. Nesse caso aqui desse projeto eu criei 3 saídas, né, uma fez aqui a sala e interligou com a copa, né? A outra saída aqui fez a célula e um ponto no dormitório e seguiu para a copa e para a cozinha, né? E o último ponto está aqui acabando de fechar aqui esse dormitório e seguindo para o outro e atendendo todo o outro dormitório, né? A gente tem aqui, eu coloquei aqui as legendas, né? Uma forma bem grosseira mesmo, igual eu falei aqui, a gente não está no AutoCAD, a gente está no braço mesmo. É claro que dá para melhorar isso aqui, a gente tem aquelas réguas, aqueles gabaritos de instalações que você pode estar utilizando, né? Aqui ficou desse jeito mesmo para a pessoa saber que qualquer um é capaz de fazer um projeto, entendeu? Qualquer pessoa é capaz, né? A gente tem aqui, ó, o tracejado aqui, pontilhado, interrompido, eletroduto embutido no piso, né? Essa legenda ela está em conforme com a norma técnica NBR 5410. Inclusive recomendo vocês é um PDF de 9 páginas, NBR 5444, aliás, desculpe. O NBR 5444 é uma norma que fala sobre símbolos gráficos para instalações elétricas prediais. E, claro, envolve também a parte de telecom, a parte de telefonia. A gente tem aqui esse pontilhado aqui, o eletroduto embutido no piso, né? Aqui o medidor com o seu pontalete, quadro de medição. Aqui o quadro de telefone, né, que lá na NBR 5444 vai estar designado como telefone. E aí eu já criei aqui entre parênteses VDI / quadro de telecom, né, que hoje é a função dele, né. A gente tem aqui na legenda lá da 5444 é uma caixa de passagem com um pezinho no meio, né, e eu criei uma caixa aqui, uma legenda minha, né, uma caixa colorida para ficar bem visual, caixa de passagem no piso, né. O ponto aqui de telecom aqui, ó, é um ponto em branco e um ponto com meia pintura. O em branco é o ponto para telefonia de 30 centímetros, né, que seria o ponto de telecom, e o ponto média altura aqui, que é meio branco e meio preto, o ponto para telecom na altura de 1,30 m, ponto telecom. Então, legenda, né, já que já faz parte de projetos, execução de projeto, né, elaboração de projeto, fica a dica aí. Entra aí no celular, baixa essa NBR 5444, estuda, né, que vai falar de tudo sobre símbolos de instalações elétricas, né, e o significado de cada símbolo. A gente já adentrando aí na aula de projetos, né, que a gente vai ter aí uma sequência de aula de projetos a ser feita, né, que vai tratar a introdução a projeto, né, planta baixa de arquitetura, planta baixa de iluminação,
planta baixa de tomada, a fusão das duas plantas, né, iluminação e tomadas, e mais a planta baixa de telecom. Aí sim, lá a gente vai fazer um negocinho melhor, né? Vamos usar o gabarito de instalações, ficar um negócio mais bonito, mas aqui ficou feito dessa maneira para a pessoa saber que qualquer um é capaz, gente. Qualquer um é capaz de fazer um serviço com qualidade e deixar o cliente satisfeito, né? E isso aqui aborda aquela eliminação dos cabos entrando de qualquer maneira na residência, né? Deixando a residência moderna, né? Para receber TV, para receber telefonia, para receber dados, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, né? A gente tem aqui a estação de trabalho, né? E aqui o projeto, deixando bem claro que qualquer um tendo o conceito, né? Estudando bem aí, vendo os vídeos, vai ter o conceito de deixar as instalações residenciais ou que seja prediais também, né, esses apartamentos, esses prédios de multi-residências. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí, que o conhecimento prevaleça para vocês e estamos aí. Falou, pessoal.